A sua vida será totalmente governada por smart contracts, ainda que você não saiba disso. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Espero que você se convença, porque para mim é uma realidade inevitável. Bem, essa aula é a continuação da aula anterior, onde nós falamos sobre o projeto do Banco Central conhecido como DREX, que é a tokenização da moeda escritural. Na aula anterior nós falamos sobre o conceito de moeda escritural. E hoje nós vamos falar sobre tokenização. Mas nós não temos como falar sobre tokenização do ponto de vista como nós propomos nessas aulas, que são aulas para profissionais, sem falar no conceito de smart contracts, que, conforme eu disse, irão governar a sua vida mesmo contra a sua vontade. Como assim, né? Bem, muito simples entender o que eu estou falando. Hoje, a nossa vida, bem ou mal, ela é governada por contratos. Eu vou casar e eu preciso fazer um contrato. Eu vou comprar um automóvel, eu preciso fazer um contrato. Eu comprar uma casa, vou precisar fazer um financiamento, eu vou fazer um contrato. Ou seja, tudo na nossa vida é regulamentado por contratos. Ou seja, nossa vida já é regulamentada e controlada por contratos. Eu não consigo absolutamente viver sem contratos. E o que vai acontecer é que esses contratos eles serão gradativamente substituídos por smart contracts, um conceito muito poderoso que está no cerne de qualquer processo de tokenização, uma vez que os tokens, que são utilizados para a representação de bens e direitos, eles são criados por smart contracts e todo o processo de negociação desses tokens é governado por smart contracts. Nós vamos falar mais a fundo durante esse vídeo. Mas, antes disso, nós precisamos entender de uma forma mais aprofundada o que são smart contracts. Isso você não precisa ser programador para entender. Bem, conforme eu disse, né, a nossa vida ela é totalmente governada por contratos. Porém, qual que é o grande problema hoje dos contratos? É a chamada insegurança jurídica. Em geral, quando você realiza um contrato, você não sabe se aquele contrato será cumprido ou não. Isso faz com que você tenha uma série de problemas. Por exemplo, o banco, quando ele vai te emprestar um recurso, ele cobra juros. Muitas vezes eles querem emprestar o recurso a partir da análise, a depender do crédito, da análise de crédito que seja feita. Por quê? Porque é uma incerteza, uma insegurança. Você não sabe se o contrato será ou não cumprido. E aonde que entram os smart contracts? Qual que é a grande ideia dos smart contracts? É justamente acabar com isso. A ideia dos smart contracts, os smart contracts é um conceito, uma tecnologia que foi criada por um jurista e também cientista da computação chamado Nick Szabo, que tinha este objetivo, acabar com a insegurança jurídica por meio de códigos de computador. Então, inicialmente, a ideia básica, né, você pensar, por exemplo, hoje, de uma forma muito rudimentar, né, as máquinas de refrigerante, onde você insere a moeda, o dinheiro, e uma vez feito isso, você tem uma garantia assegurada pelo código de que você receberá a latinha de refrigerante. Isso, de certa forma, é um meio muito rudimentar de smart contracts, mas a ideia é essa. Por exemplo, a máquina, geralmente ela não vai... Geralmente não, né? Se acontecer isso, você deve estar com algum problema mental, né? Se a máquina chegar e falar para você, ó, não vou te entregar a coca porque eu não gostei de você. Não, uma vez realizado a condição, né, da inserção ali do dinheiro, é entregue o produto. E essa que é a ideia, então, dos smart contracts. Ou seja, possibilitar a criação de contratos com 100% de segurança jurídica. Nós temos já, no âmbito das finanças descentralizadas, exemplos de empréstimos de milhares de dólares, onde você não oferta qualquer garantia e mesmo assim, você sequer precisa, quando eu falo oferecer garantia, você sequer precisa fazer um depósito prévio, por exemplo, como acontece em alguns outros protocolos, e mesmo assim há uma segurança da adimplência do contrato, são os chamados flash loans, mas não vamos entrar nisso nesse vídeo. Então essa é a ideia. É óbvio que isso é o sonho de qualquer sistema capitalista, uma vez que o sistema capitalista é tudo baseado em contratos. O grande problema do sistema capitalista é justamente a insegurança jurídica.
Você deve ouvir falar direto isso nos jornais. Ah, país X tem segurança jurídica, não sei se eu investir meu dinheiro ali, o que vai acontecer? Agora imagine se eu acabo com a insegurança jurídica criando contratos com uma segurança jurídica by design, que é um termo que eu gosto muito. O que vai acontecer? Onde que nós já podemos observar, por exemplo, isso? No Bitcoin. O Bitcoin, ele também, de certa forma, está baseado na ideia de smart contracts. É possível, inclusive, escrever smart contracts. O Bitcoin ele tem uma linguagem para isso. Nós vemos isso no nosso curso de programação na parte do Bitcoin. Por quê? No meu entendimento, porque o Nick Szabo, para mim, é o criador do Bitcoin, ou um dos criadores. Mas isso também já é um outro assunto. O fato é que existe smart contracts, a linguagem script, já existe uma linguagem no Bitcoin. Então, ou seja, no Bitcoin é dessa forma que acontece. Uma vez realizada a condição, o contrato ele é cumprido. Não há um intermediário e sequer a parte precisa fazer algo, uma vez seguidas as condições contratuais, estipuladas as condições contratuais, o código ele vai cuidar de todo o processo. Só que, claro, o Bitcoin ele é uma questão, é mais limitado, as possibilidades de escrever smart contracts. Aí nós temos hoje, por exemplo, a Ethereum que traz mais possibilidades de escrita. Ou seja, você consegue programar mais condições, você tem uma certa maior dinâmica. Porém, claro que isso tem os trade-offs, né? Tem questões aí, acaba sendo mais inseguro os smart contracts no âmbito da Ethereum. Mas isso já foge muito aqui do que eu quero falar, né? Nós estamos falando aqui, em princípio, a ideia do smart contract como forma de acabar com a insegurança jurídica. E como que nós, então, qual que é o primeiro passo que tem que ser feito para que isso ocorra na prática? É justamente a tokenização. Porque os smart contracts, um programa de computador, eles operam no âmbito de uma rede distribuída, em redes distribuídas como a Ethereum. E nessa rede, você tem ou a criptomoeda, que é o Ether, ou você pode criar tokens. Mas, por exemplo, eu não tenho, fora essas formas, eu não tenho representações digitais, por exemplo, da moeda como ocorre hoje em outros sistemas. Então, para eu fazer, por exemplo, que a moeda, que é o caso da Drex, possa entrar nessa dinâmica, eu preciso criar um token, ou seja, um smart contract vai emitir um token, e eu preciso de alguma forma relacionar esse token com, no caso da Drex, nós já vimos que são os depósitos à vista, chamada moeda escritural. Então, tudo eu vou precisar, para poder aplicar esse sistema, que é um sistema criado inicialmente para acabar com a insegurança jurídica, o primeiro passo é tokenizar os bens. Então você vai ver muito, por exemplo, agora o Banco Central está falando muito da questão do carro, né? Está usando exemplos do carro, que isso todo o processo será automatizado, etc. O fato é que isso só apenas pode ocorrer se eu criar tokens. E esse é um processo que está acontecendo, está se expandindo e vai se expandir muito mais. Porque olha só o que eu acabei de falar, você tem a possibilidade de criar contratos com praticamente 100% de segurança jurídica. Só o fato de eu poder hoje falar algo, ainda que você fale, mas isso não é bem assim, etc. Mas só o fato de eu poder falar isso hoje, que é possível você criar um contrato com 100% de segurança jurídica, já é algo totalmente disruptivo. Jamais houve algo parecido na história do direito, percebe? Então eu acho que você já deve ter entendido por que um advogado como eu foi estudar programação, por exemplo, se especializar em smart contracts, e você pode também fazer isso entrando no nosso curso de programação, onde nós ensinamos você a criar smart contracts, tokens, do início ao fim. Isso é muito importante, não importa se você é advogado, economista, se você quer trabalhar nessa área, você tem que saber programação, para caso você queira ser um profissional diferenciado, né, prestar um serviço de qualidade para os seus clientes. Então, nós já compreendemos essa ideia central então dos smart contracts, e é por isso que quando a gente fala sobre smart contracts, o foco dele, embora eu fiz essa analogia com os contratos, mas os smart contracts, ele tem uma diferença em relação aos contratos tradicionais. Por quê? Justamente porque a finalidade dele é justamente aquilo que nós chamaríamos no âmbito jurídico da execução do contrato. Ele está preocupado com o cumprimento do contrato, mais até do que com a estipulação de determinadas condições.
É claro que o objetivo, como eu falei, é você conseguir programar e trazer o máximo de segurança possível para tudo aquilo que possa ser programado. O problema é que nem tudo pode ser programado e há coisas que não precisam ser programadas. Porém, tudo aquilo que você venha conseguir automatizar, programar, você, em geral, você utilizando smart contracts, você vai ter um processo muito mais eficiente. Você vai diminuir. Se você conseguir automatizar, por exemplo, todo o processo de cumprimento de uma obrigação, que é o caso que acontece nos flash loans que eu mencionei, você vai ter uma possibilidade de fazer um empréstimo com 0% de risco de inadimplência. Aonde que isso ocorre no mundo, a não ser no âmbito das finanças descentralizadas? E o fato é que nós estamos ainda no começo. Hoje nós já começamos, por exemplo, a integrar smart contracts com a inteligência artificial. Você tem meios hoje já de relacionar, claro que os smart contracts eles estão dentro da blockchain, existem algumas questões técnicas, mas você consegue contornar certas dificuldades, por exemplo, integrando smart contracts à internet das coisas, por meio de criação de APIs, que não vem ao caso aqui. Então, ou seja, imagine que você tudo aquilo que você venha conseguir transformar em tokens, e aí você pode utilizar, por exemplo, a internet das coisas, você pode pegar essas informações e trabalhar elas utilizando a inteligência artificial. Você pode automatizar o processo de transferência desses bens eventualmente representados por tokens. Então percebe que você pode perceber quando caso você já tenha observado o que está acontecendo, né, no âmbito da economia de forma geral. Outro dia eu fiquei hospedado no hotel, não falei com um único funcionário, foi tudo feito de forma automatizada. Não tinha funcionário, tudo baseado em internet das coisas. Então a tendência é que os contratos serão substituídos por smart contracts, justamente porque os smart contracts são a possibilidade existente hoje de evitar o risco da inadimplência contratual, ou seja, de tornar as relações comerciais 100% seguras. Isso é um pouco, até dá um certo medo quando você pensa, por exemplo, que se eu substituir, por exemplo, meu depósito hoje no banco pela Drex, por exemplo, como essa Drex é um token, eu posso então programar condições de modo, o banco, vamos dizer assim, o credor, ele pode controlar como que eu vou utilizar o meu dinheiro. Se pensar num mundo totalmente regido por smart contracts, eu consigo facilmente, por exemplo, proibir que aquele valor que foi emprestado seja utilizado para a compra de determinados produtos. Tudo com vistas o quê? De diminuição de risco. Você percebe? O objetivo dessa aula é que vocês comecem a pensar um pouco sobre as possibilidades e como você não tem como ficar de fora desse processo. Certo? Então, para a gente finalizar, o que eu quero que vocês entendam então nessa aula? Que o smart contract, a razão de existência dele é acabar com a inadimplência. Por isso que ele é muito focado na parte da execução das obrigações. E por que disso? Porque ele foi criado por um jurista, alguém com preocupações relacionadas ao que nós chamamos da análise econômica do direito, um jurista liberal, que não traz aquela ideia, por exemplo, de possibilidade de revisão contratual. Por isso que os NFTs, né, tem uma discussão no âmbito do direito do consumidor. Por isso que os tokens, em geral, a ideia é que os contratos sejam inalteráveis, porque isso faz parte da essência. Então agora você, de repente, você já ouviu falar sobre NFTs, ouviu falar que uma vez que feita a transferência não tem como voltar atrás. Por que não tem como voltar atrás? Não é porque isso é uma questão que decorreu da tecnologia, não. É porque a tecnologia já foi criada desde o início para que não houvesse o que nós chamamos de reversibilidade das transações. Isso é observado, você vai ler lá na introdução do Bitcoin, quando ele fala sobre o problema, do white paper do Bitcoin, quando ele fala sobre o problema da reversibilidade das transações. Nós falamos melhor disso no módulo específico do curso, quando nós falamos sobre os fundamentos e o porquê o Bitcoin existe. Então, essa questão de trazer a irreversibilidade das transações é uma preocupação jurídica. Está baseado nessa tentativa de eliminar a insegurança jurídica que ocorre em casos onde os contratos são tradicionais. E
dá uma olhada lá no marketing do Banco Central, quando ele está falando sobre carros, você vai perceber que claramente o que está sendo mostrado ali é justamente o uso de smart contracts para acabar com a insegurança jurídica. E é isso que você tem que ter, então, como primeiro elemento quando se fala em tokenização. Aí é claro que essa questão da programabilidade, isso pode ser otimizado e trabalhado em outros contextos que não apenas essa preocupação com evitar a inadimplência. A própria ideia de você automatizar e conseguir programar os tokens que estão representando determinados bens e direitos, criando novas regras de negócio. A automação, por exemplo, faz com que você possa cortar pessoal, diminuir os seus encargos trabalhistas, por exemplo. Só isso já são benefícios. Mas a ideia central que eu quero trazer para vocês, que vocês nunca podem perder, porque aí você vai começar a entender, por exemplo, por que a ideia da blockchain, né, que já começa lá com o Bitcoin, é que as transações sejam irreversíveis, justamente por causa da segurança jurídica. Por isso que eu entendo que o Nick Szabo está por trás do Bitcoin, porque isso é destacado logo no começo, e isso está baseado em uma série de outros escritos. Falei sobre isso em outro canal, mas isso pode até ser irrelevante, mas o que não é relevante é você entender que a ideia da inalterabilidade dos smart contracts, em regra, aí o sujeito vai lá e cria um smart contract que ele pode alterar, ou seja, está dissociado da ideia fundamental, isso pode dar muito errado. Não vamos entrar nessa questão, existem os chamados upgradable smart contracts que você pode modificar, e é claro que na própria programação do smart contracts você tem uma certa flexibilidade, mas a ideia inicial é de ser algo inalterável, por quê? Por causa dessa questão da segurança jurídica. E aí você vai ter que ponderar muito bem quando você pretende flexibilizar essa inalterabilidade. É uma grande discussão jurídica sobre até onde isso é positivo, onde isso não é positivo, etc. Mas é importante que você entenda essa discussão. E basicamente é isso. Então eu acredito que agora já esteja muito mais fácil a compreensão do porquê nós estamos então trabalhando. Ou nós, o Banco Central, está com essa ideia de criação da DREX, de tokenização de bens, na medida que você agora passa a entender os fundamentos dos smart contracts, especificamente a questão da segurança jurídica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.